Oi, o meu nome é Ana Letícia Malheiros e eu sou graduanda do quarto ano do curso de Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Londrina. O meu estudo é sobre a avaliação da estabilidade térmica e da variação do pH em sofrolipídios produzidos por Candida bombicola para aplicação industrial. A orientadora desse projeto foi a professora doutora Maria Antônia Pedrini Colaboni Siligoi e as colaboradoras foram as estudantes de doutorado Vitória e Thalita. Os sofrolipídios são biosurfactantes constituídos por um disacarídeo soforose ligado a uma cadeia de ácido graxo. Eles possuem uma cabeça hidrofílica com a soforose e uma cauda hidrofóbica com ácidos graxos. Os sofrolipídios podem ser sintetizados por diferentes micro-organismos não patogênicos, mas a Candida bombicola se destaca porque apresenta altos rendimentos. E para a produção do sofrolipídio, a Cândida precisa que no substrato tenha uma fonte de carbono hidrofílica e uma fonte de carbono hidrofóbica. E também podem ser usadas diferentes fontes, mas o ácido oleico e a glicose se destacam, porque também apresentam altos rendimentos e ainda são uma fonte renovável. O sofrolipídio ele é um metabólito secundário, então primeiro o micro-organismo cresce e depois ele produz e excreta o sofrolipídio. E eles podem ser produzidos na forma lactônica e na forma acídica, que se diferenciam no seu tamanho e nas estruturas das moléculas. E sabe-se que o substrato pode influenciar na produção dessas formas. E o ácido oleico e a glicose levam a uma produção majoritariamente da forma lactônica, que se diferencia da acídica em suas propriedades, né? A forma lactônica possui propriedades antimicrobianas e também é mais eficiente na redução da tensão superficial. Bom, os sofrolipídios apresentam diferentes propriedades: propriedade emulsificante, estabilizante, detergente, anticâncer. E devido a essas propriedades, eles apresentam um grande potencial para aplicação industrial. E eles ainda são vantajosos com relação aos surfactantes sintéticos, porque eles são biodegradáveis e ainda apresentam uma baixa toxicidade. Por conta disso, então, os objetivos desse estudo foram a produção dos sofrolipídios pela Candida bombicola e a avaliação da sua estabilidade térmica e da variação do pH para aplicação industrial. Bom, para aplicação industrial, é muito importante que o sofrolipídio se mantenha estável e a sua estabilidade pode ser influenciada por diferentes faixas de temperatura e diferentes faixas de pH. Então, por isso, esses dois parâmetros foram testados e avaliados nesse estudo. Bom, primeiramente, então, foi feito o pré-inóculo em Erlenmeyers. O meio desse pré-inóculo continha glicose, extrato de levedura e ureia, e o micro-organismo foi incubado nesse meio. E esses Erlings ficaram em uma mesa agitadora por 2 dias para a fermentação. E após a interrupção da fermentação, foi realizada a padronização do inóculo para ser adicionado no meio de fermentação. Bom, então, o meio de fermentação continha como substrato para o micro-organismo a glicose como fonte de carbono hidrofílica e o ácido oleico como fonte de carbono hidrofóbica. E foi adicionado nesse meio o inóculo e a fermentação se deu em bioreator de bancada, que é esse da imagem, e ocorreu por 12 dias. E ao fim dessa fermentação foi feita então a extração e a quantificação dos sofrolipídios por gravimetria, foi determinado o consumo de açúcar pelo micro-organismo pelo método de Somag-Nelson. Também foi determinado o óleo consumido pelo micro-organismo a partir da determinação do óleo residual, a partir da fração hexânica da separação do sofrolipídio. Também foi determinado o crescimento da biomassa pelo método de turbidimetria e foram feitos testes de estabilidade do sofrolipídio usando a determinação
da tensão superficial e da concentração micelar crítica dos sofrolipídios submetidos a diferentes faixas de pH e de temperatura. Então, nesse gráfico, a gente pode ver a produção de biomassa e de sofrolipídios. Como já foi dito anteriormente, os sofrolipídios são metabólitos secundários, então eles só são produzidos após o crescimento da biomassa. Nesse gráfico, a gente pode ver, na linha azul, que o crescimento máximo da biomassa se deu após 4 dias de fermentação, atingindo o valor de 6,8 gramas por litro. Enquanto a produção de sofrolipídios, que está representada na linha vermelha, foi de 38,31 gramas por litro. E pela análise do sofrolipídio em nuclei, que é a cromatografia líquida de alta eficiência, pode ser percebido que houve uma predominância dos sofrolipídios na forma lactônica. Nesse segundo gráfico, a gente pode ver o consumo de ácido oleico e de glicose pela Cândida bombícola nos 12 dias de fermentação. Os substratos foram sendo consumidos conforme o tempo de fermentação foi passando. Inicialmente foram adicionadas 150 gramas por litro de ácido oleico e 200 gramas por litro de glicose, e desses valores iniciais foram consumidos 58% de ácido oleico e 62% da glicose pelo micro-organismo. Agora a gente vai ver os resultados dos testes de estabilidade do sofrolipídio produzido. Tanto para os testes de estabilidade térmica quanto para os testes de estabilidade de diferentes pHs, foram utilizados os valores de tensão superficial. Isso porque o sofrolipídio é uma molécula anfifílica, o que significa que ele reduz a tensão superficial da água e permite a mistura entre dois líquidos immiscíveis. E foi determinado que o sofrolipídio produzido reduziu a tensão superficial da água de 70 para 34 nanômetros, um valor muito próximo ao encontrado na literatura. E isso determina que o sofrolipídio é eficaz. Com relação à estabilidade em diferentes temperaturas, foram testadas então faixas de temperatura de 20 a 100 graus Celsius e o sofrolipídio produzido permaneceu estável em todas essas faixas. Esse gráfico mostra o resultado dos testes de estabilidade do sofrolipídio em diferentes pHs, e para isso foram testados pHs na faixa de 2 a 10 e o sofrolipídio permaneceu estável em todas elas também. Então, devido às suas propriedades e à sua estabilidade em diferentes valores de temperatura e de pH, o sofrolipídio produzido apresenta um grande potencial de aplicação industrial. Ele pode ser aplicado, por exemplo, em formulações cosméticas, produtos de limpeza, sanitizantes de alimentos, e filmes e embalagens biodegradáveis. E no nosso laboratório de pesquisa, a gente já tem estudos com a aplicação do sofrolipídio em formulações cosméticas, sanitizantes de alimentos e filmes e embalagens biodegradáveis. Bom, então, o sofrolipídio é uma molécula inovadora, é um ingrediente natural que vem de uma fonte renovável e tem propriedades biológicas que são muito importantes para a aplicação industrial. Concluindo então, o sofrolipídio produzido pela levedura não patogênica Candida albicans foi predominantemente na forma lactônica e ele se mostrou estável em diferentes faixas de temperatura e de pH testados, apresentando então um grande potencial para aplicação industrial. E por fim, os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela Bolsa PIBID.